Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de novembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então vamos dar continuidade, né? As cartas de Paulo aos irmãos, né? De Coríntios. Então, nós vamos ver que a segunda carta já vai ser escrita, né, em algum lugar que Paulo estava na região da Macedônia, né? Ele vai relatar isso em 2 Coríntios, no capítulo 2, que ele estava em algum lugar da Macedônia durante a sua terceira viagem missionária, né? E nós vamos ver que tem o mesmo objetivo da primeira carta, né? Essa segunda aqui, ele vem resolver problemas ainda doutrinários, éticos, né? E nós vamos ver que ele vai enviar Timóteo para estar junto lá dos irmãos de Coríntios, a fim de que esses problemas fossem corrigidos, né? Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos e de toda a Acaia. Acaia era uma cidade da Grécia moderna. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia e consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que Paulo está falando? Eu experimento, logo eu sou canal para que outros experimentem o mesmo benefício. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se formos tribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto assim foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha que extraordinário essa experiência que Paulo nos fala, né? Que ele sofreu provações e tribulações onde parecia que não tinha saída, onde parecia que ele estava entregando os pontos, onde parecia que ele estava pela sua própria vida, né? E aí ele percebeu que o autor da vida estava com ele, se necessário, ressuscitaria dos mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também vós, com vossas orações em nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E aí nós vemos a sinceridade de Paulo nessas palavras, não é? Porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevo, além da que lerdes, e bem compreendíveis, e espero que compreendereis o todo.
como também já em parte nos compreendeste que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-vos convosco, para que tivéssemos o segundo benefício. E por vosso intermédio passar a Macedônia, e voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinado isto, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar acaso, delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não? Antes, como Deus é fiel, nossa palavra para convosco é sim, sim, não, não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem ele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E aí ele diz: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Coríntio. Não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estás firmado. E no capítulo 2 ele continua aquilo que ele iniciou no capítulo 1. Isso deliberarei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque eu, se vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. Isto escrevi para que, quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que de minha alegria é também a vossa, porque no meio de muito sofrimento e angústia de coração vos escrevo com muitas lágrimas, não para que ficais entristecido, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Então, olha a transparência de Paulo nesses primeiros momentos da carta de 2 Coríntios. Ele expõe que ele está passando, sim, um momento difícil, um momento de angústia, um momento de muita tribulação, né? E que é o momento que ele vai passar, mas que aquilo, quando ele estiver com os irmãos em Coríntios, não será mais motivo de tristeza, né? E aí ele vai falar da intranquilidade de Paulo de não ter encontrado Tito. Por quê? Esse momento aqui já é um momento de muita perseguição que a igreja tem sofrido, né? E aí ele fala assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que, em parte, todos vós, basta-me a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe, confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, é por causa de vós. O fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu
irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Isso está relatado lá em Atos 20, tá? A preocupação que ele teve de não encontrar Tito e não ter notícias de se Tito estava vivo ou estava morto. E aí nós vamos ver que ele vai dar graças pelo ministério apostólico, mesmo diante de tanta tribulação, né? Que coisa interessante. Logo no capítulo 3, ele vai falar da excelência do ministério da nova aliança. Recomeçamos, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós e para outros vós? Vós sois a nossa carta escrita em coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, isso é, no nosso coração. E aí ele continua dizendo, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, o qual habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso foi dito também por Jeremias 31, no versículo 31 ao 34. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, está falando de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição, a ponto de que os filhos de Israel não puderam fitar face a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será a gloriosa o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelência glória. Parece que se desvanecia, teve sua glória, muito mais glória, que é permanente, onde há o Espírito, há liberdade. Então, Paulo vai continuar falando a respeito, né, desse ministério do Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde ele está, o Espírito de Deus, aí a liberdade. Todos nós, com o rosto desvanecendo, desvendando, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Revela-nos dia após dia a Tua glória através do Teu Espírito Santo, nos conduzindo a toda a verdade. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.